Toapiro, que a coma para pera, ao infinito e além. Pessoal, hoje vamos para mais uma aula de conjugação verbal. Toraine iklisiturimatos taxidevo. Agora é a conjugação do verbo viajar. Esse verbo é muito importante para o nosso curso, porque as pessoas que falam grego moderno geralmente querem viajar pela Grécia, não é mesmo? E não sei se você reparou, mas o nome do nosso projeto é grego para viajantes, que é Elinika e a taxideftes. E algumas pessoas me perguntam, Wesley, mas por que taxideftes e não a taxidiotes? E eu respondo, eu não usei a taxidiotes, que é o plural de taxidiotes, pelo seguinte fato. De fato, taxidiotes é a forma mais comum para a gente fazer referência ao viajante. É um viajante comum, certo? Entretanto, aquele viajante que faz uma viagem com gosto, aquele que quer conhecer muitos lugares, aquele que faz por amor as aventuras, as peripécias que vai enfrentar durante a viagem, que vai se deparar durante todo o caminho, esse não é um mero taxidiotes. Esse é o taxideftis, que no plural fica taxideftes, Elinika e a taxideftes. E todos esses termos são cognatos, ou seja, todos esses termos têm uma origem em comum. Taxidevo, que é o verbo viajar, eu viajo. O substantivo taxidiotes, que é viajante. E o outro substantivo, que é uma forma mais poética, mais maravilhosa, mais entusiasmante, que é a forma taxideftis, que é o viajante entusiasmado, animado. E a inspiração do uso desse termo para o nosso curso veio do título do Nikos Kazantzakis, que se chama Anissihos Taxideftis, que significa viajante inquieto. Isso descreve bem a vida do Nikos, né? Então foi a partir disso que eu achei que eu não poderia simplesmente me utilizar do termo taxidiotes ou taxidiotes no plural, né? Então agora, finalmente, vamos para a conjugação do verbo viajar. Do verbo taxidevo. Só uma observação antes que eu me esqueça, até porque a maioria das pessoas que fazem esse curso são mulheres, não sei porquê, mas são. E o feminino disso, de taxidiotes, é taxidiotissa. E o feminino de taxideftis é taxideftria. Então, você pode falar, sou uma viajante, ime taxideftria, ou então, ime taxidiotissa. Beleza? Então, bora lá. Taxidevo, ego taxidevo. Eu viajo. Esi taxideves. Esi taxideves. Você viaja, tu viajas. Aftos, afti taxideve. Ou então afto taxideve. Ele, ela ou isto viaja. Taxidevome, taxidevome. Nós viajamos. Taxidevete, taxidevete. Vocês viajam. Vós viajais. Taxidevon, afti, aftes, afta. Afti taxidevon, aftes taxidevon, afta taxidevon. Eles viajam, elas viajam, estas coisas viajam. É
que em grego tem um neutro, tá, pessoal? Então, acontece. Isso foi o presente do indicativo. Presente a gente chama de enestotas. Enestotas. Agora vamos para o imperfeito. O que é o imperfeito? O imperfeito é uma ação contínua e repetida no passado, no pretérito. Então, pretérito imperfeito. Ou seja, eu viajava. Era uma coisa que eu não fiz apenas uma vez, viajei. Viajei é pretérito perfeito, né? Mas eu viajava, dá uma ideia de que eu fiz várias vezes isso. É bem melhor, né? Eu viajava no imperfeito, que é chamado de paratatikos, é taxideva. Taxideva. Errou. Errou. Taxideva. Eu viajava. Esse taxideves. Tu viajavas. Você viajava. Aftos. Afti. Afto. Taxideve. Ele, ela ou isto viajava. Emis. Taxideva-me. Emis taxideva-me. Nós viajávamos. Lembrando que não é necessário você, ou eu, ou cada um de nós, usarmos o emis, ou seja, o pronome pessoal, qualquer que seja o pronome pessoal, nesse caso o emis. Não é necessário. Porque só pela terminação do verbo a gente já identifica a qual pessoa ela se refere, tá bom? Então você pode falar sem o pronome, sem o emis. Você pode falar simplesmente taxideva-me. Nós viajávamos. Ou viajávamos, que nem em português. Taxideva-te. Vocês viajavam. Vós viajáveis. Lembrando que, como a gente explicou em aulas anteriores, a segunda pessoa do plural pode ser referente a quem você está se dirigindo diretamente, no plural, várias pessoas, ou quando você quer usar uma forma mais respeitosa para falar com alguém. Por exemplo, quando você vai falar com idosos. E por último, no imperfeito, taxidevan. Taxidevan. Eles ou elas viajavam. Afti, aftes, aftá. Eles, elas ou essas coisas viajavam. Mas existe uma forma alternativa. Em vez de você dizer taxidevan, você pode dizer taxidevane ou taxidevan, tá bom? E agora a gente vai para o futuro. Você se lembra que existem duas formas de futuro? Existe o futuro contínuo e o futuro simples. No futuro contínuo, como a gente já viu em outros verbos, é muito fácil. Você acrescenta o tha, que é uma partícula indicadora de futuro, e o verbo no presente do indicativo, aquela primeira forma que a gente aprendeu agora há pouco. Então, dá uma ideia, por exemplo assim, viajarei sempre. A gente vai usar isso. Tha, taxidevo, pada. Viajarei sempre. Ok? Então aqui não tem nenhum segredo, é muito fácil. Agora, o que a gente tem que ter um pouco mais de atenção é no futuro simples. Por quê? O futuro simples é uma forma de futuro em que vai haver uma alteraçãozinha bem pequena na forma do verbo e também vai ter uma alteração semântica bem interessante. Essa alteração é a de realização de um evento específico, ou seja, eu viajarei ali, né? De modo que a minha ação de viajar termina nesse evento específico. Por exemplo, viajarei para Meteora amanhã. É um evento específico, eu não vou viajar sempre, é só amanhã. Esse ato de viajar se consuma ali, se exaure ali, ele morre ali. Não que a pessoa vai morrer ali em Meteora, tá? Nada a ver. Mas, enfim, aí você vai ver a diferença. Você vai usar também a partícula indicadora de futuro, tha, theta alfa, tha. Aí vai mudar um pouco. Em vez de taxidevo, vai virar taxidepso. Então,
Θα ταξιδέψω στα μετέωρα αύριο. Viajarei para a Meteora amanhã. Olha que maravilha! Bora pra Meteora, galera! Então vamos lá. O futuro contínuo fica de lição para vocês, porque basta você pôr o tá antes do presente do indicativo, junta tudo e vira futuro contínuo. Agora vamos elencar a conjugação desse verbo no futuro simples. Θα ταξιδέψω. Eu viajarei. Θα ταξιδέψεις. Tu viajarás. Você viajará. Εσύ θα ταξιδέψεις. Θα ταξιδέψει. Ele viajará. Ela viajará. Αυτός θα ταξιδέψει. Αυτή θα ταξιδέψει. Αυτό θα ταξιδέψει. Isto viajará, tá bom? Ele, ela, isto viajará. Θα ταξιδέψουμε. Nós viajaremos. Viajaremos. Θα ταξιδέψετε. Vós viajareis. Vocês viajarão. Esses θα ταξιδέψετε. Ó, Diego. Esses. Não eu. Vocês. Θα ταξιδέψουν. Θα ταξιδέψουν. Αυτοί, αυτές, αυτά θα ταξιδέψουν. Eles, elas, estas coisas viajarão. Ok? Agora vamos para o aoristo, que em termos de equivalência corresponde ao nosso pretérito perfeito. O que é pretérito perfeito? É um passado perfeito, passado completo, um passado que se consumou ali em uma ação, ou seja, é igualzinho o futuro simples, só que ao contrário. Ou seja, não é uma ação que a gente fazia muitas vezes no passado, mas é uma ação que a gente fez uma vez no passado, tá? Eu viajei, errou, ταξίδεψα ou simplesmente ταξίδεψα. Veja que se parece muito com a forma do futuro simples, só que agora sem o tá e com uma alteraçãozinha ali na terminação. Então, ταξίδεψα, viajei. Só uma observação, em português a gente chama de aoristo, mas em grego é aoristos. Agora, segunda pessoa do singular. Ταξίδεψες, ταξίδεψες, χωρισμένα. Você viajou, tu viajaste sem mim. Ταξίδεψες, εσύ ταξίδεψες. Ταξίδεψε. Αυτός ταξίδεψε. Αυτή ταξίδεψε. Αυτό ταξίδεψε. Ele viajou, ela viajou, isto viajou. Ταξιδέψαμε. Εμείς ταξιδέψαμε. Nós viajamos. No passado isso. Em português fica igual, né? No presente e no passado, nesse caso, pretérito perfeito. Mas em grego tem a diferença, ó. Ταξιδέψαμε. Nós viajamos. Ταξιδέψατε. Esses ταξιδέψατε. Vós viajastes. Vocês viajaram. Agora, por último, ταξίδεψαν. Viajaram. Αυτοί ταξίδεψαν. Αυτές ταξίδεψαν. Αυτά ταξίδεψαν. Eles viajaram, elas viajaram, estas coisas viajaram, ok? Estas são as principais formas verbais da conjugação do verbo ταξιδεύω. Aí você tem outras locuções verbais, né, como o έχω ταξιδεύει, né, tenho viajado, είχα ταξιδεύει, tinha viajado. E essas conjugações completas você pode ver no site abaixo aqui, tá bom? E agora, para finalizar, vamos falar do gerúndio, né, que em grego na verdade é particípio presente, que é chamado de metorrhi, e do imperativo. No metorrhi, no particípio presente correspondente ao nosso gerúndio, é ταξιδεύοντας, ταξιδεύοντας.
E agora, para finalizar, o imperativo, que chamamos em grego de prostaktiki. Existe também a forma contínua e a forma simples. A forma contínua, se eu quero me referir a você, tipo assim, que você viaje, eu falo que eu... Ou seja, quando eu quero dizer, viaja, viaja bastante, pelo mundo inteiro, sempre. Eu vou usar taxideve. E agora, se eu estiver me referindo a vós, a vocês, eu vou dizer taxidevete. Viagem, viajai. Essa é na forma contínua. E agora, na forma simples, referindo-me a tu, é taxirepse. Agora, referindo-me a vós, taxirepste. Viajai. Viagem. Essa é a forma simples. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito. Comente aqui, tá bom? E compartilhe, poxa, pra gente crescer o nosso projeto. Indique pros amigos e tal, sabe como é, né? Beleza, Redaxi? Tá leve? Taxida, pra você estinelada.